Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula número 10 do curso de Deep Learning. Nessa aula nós vamos falar sobre normalização de características e inicialização dos pesos. Ambas as técnicas, a gente pode dizer que elas são truques, pequenos truques que vão dar uma melhorada aí no treinamento das nossas redes neurais. Então hoje, dentro desses pequenos truques, a gente vai falar justamente da normalização das características, da inicialização dos pesos, e numa próxima aula a gente vai comentar sobre os algoritmos de otimização, que são evoluções aí do gradiente descendente estocástico. Até agora a gente tem usado apenas o gradiente descendente estocástico, mas tem outros algoritmos mais eficientes. Tá? Então, a parte 1 sobre a normalização das entradas. Então, a gente já tem usado a parte de normalização bastante em nossos códigos. Seja normalização Z-score, também chamada de estandartização, seja a normalização simplesmente por dividir a imagem pelo seu valor, né? Inclusive, em alguns exemplos, aqui a gente está trabalhando com imagens, né, com o banco de dados do MNIST. A gente divide cada pixel aí por 255 e assim a gente deixa todas as entradas aí no intervalo de 0 a 1. Também é uma forma de normalização. A mais usada, porém, é a Z-score, tá? E já expliquei isso para vocês algumas vezes. O que a Z-score acaba fazendo é deixando a nossa otimização mais smooth, né? É uma otimização com menos ruído, aonde os pesos acabam indo na direção correta da onde eles têm que ir para minimizar a função. Enquanto que se a gente não normalizar nossos dados, a gente acaba tendo um ruído. Né? Por que um ruído? Porque, não sei se vocês lembram, mas lá no gradiente descendente, um dos componentes do gradiente descendente é fazer o erro vezes a entrada. Então, se a minha entrada é muito grande, tem uma escala muito maior, por exemplo, eu estou medindo o peso das pessoas em gramas e a altura delas em metros. Então, o peso vai ficar ali 2.000, 5.000, 50.000 gramas e a altura vai ficar 2 metros, 1, alguma coisa. Então eu tenho variáveis de entrada com escalas muito diferentes, certo? Isso acaba, na hora de fazer o gradiente descendente, lembra que o gradiente descendente é o erro vezes a entrada. Então, esse erro acaba sendo escalado de forma diferente a depender justamente do nosso X entrada, da nossa informação entrada, né? Isso acaba tendo esse tipo de efeito aqui, né? Ruidoso na hora de que a gente está otimizando a função, enquanto se nós tivéssemos normalizado esses dados, esse efeito ruidoso praticamente desapareceria. Tá? Então, normalizar é muito importante. Isso ajuda na convergência. Não há dúvida sobre isso. Né? São vários artigos e vários experimentos provando isso. Se alguém não está confortável com o Z-score, dá para procurar no YouTube, tem vários videozinhos sobre Z-score, como fazer, né? Lembrando que é bem simples de fazer. Se a gente tiver aí 10 pessoas, calculo a altura de 10 pessoas, eu simplesmente calculo a média dessa altura, calculo o desvio padrão dessa altura e faço a pessoa número I menos essa média dividido pelo desvio padrão. É muito simples de calcular o Z-score. Normalmente é visto lá nas aulas iniciais de estatística, mas para quem não lembra, tem aqui do Khan Academy um videozinho bastante bacana e tem centenas de outros vídeos aí de Z-score, tá? Então, para quem não está muito acostumado, dá uma olhada em alguns materiais auxiliares de Z-score. Mas o fato é que nessa aula não vou falar exatamente de Z-score. O fato está muito claro na literatura que normalizar os pesos ajuda no aprendizado. Ponto. Tá? Mas a gente está normalizando apenas as entradas da rede.
E essas entradas, vamos olhar aqui, essas entradas vão afetar apenas estes pesos aqui. Então, estamos normalizando x1 e x2, que afetam apenas estes pesos. E os outros pesos? Das outras camadas? Essa é a grande ideia por trás dessa aula, né? Não vou falar exatamente da normalização aqui, porque a normalização aqui a gente já sabe fazer, a gente faz usando o z-score, ou se for em imagem, dividido por 255. Mas e aqui no meio? Para esses outros pesos? Lembrando que as redes neurais profundas vão ter N camadas aqui para frente. Como é que a gente faz a normalização desses caras aqui? Tá? Então, a ideia central é justamente essa, né? A normalização das nossas entradas vão afetar apenas os pesos da primeira camada. E os outros pesos das outras camadas ocultas. Ok? Então, essa normalização que a gente acaba fazendo nas camadas ocultas, a gente dá o nome de batch normalization. Tá? Foi proposto em 2015, né? Justamente com o objetivo de quê? Acelerar o treinamento dos modelos de Deep Learning. Por que ele acelera o treinamento do Deep Learning? Porque reduz o shift de covariância interna. Nós vamos entrar nesse conteúdo mais para frente. Tá? Então, o que o Batch Normalization faz? Ele normaliza as entradas das camadas ocultas, ok? Em teoria, ele ajuda a evitar problemas do vanish e do exploding gradiente, ou seja, o teu gradiente não vai virar zero e nem vai virar um número muito alto, que vai, obviamente, culminar aí em um problema numérico, né? Ele vai aumentar a estabilidade do treinamento e a convergência. Por quê? Horas. Porque se eu tenho os dados normalizados, o meu aprendizado é menos ruidoso, então ele é mais smooth, né? Sem ruído, então o meu aprendizado vai mais rápido para o ponto que eu quero ir, sem ficar passeando em lugares que não deveria. Ok? E essa normalização ela pode ser entendida, e na verdade ela é no conceito de redes neurais, como um layer adicional. Tá? Nós vamos falar sobre esse layer adicional. Então vamos considerar essa rede aqui. Tá? Vamos considerar essa rede com algumas camadas ocultas, algumas entradas. É importante olhar para um nome. Nós estamos trabalhando com batch normalization. Então, a gente está trabalhando com normalização que ocorre dentro de um mini batch, ou de um batch inteiro, se for o caso, mas normalmente é mini batch, né? Então, um determinado layer, normalmente a gente escreve dessa forma, né? Aqui o Z é o produto escalar. Lembrando que Z é o resultado do produto escalar, né? Da minha rede, né? O meu W vezes o meu X. E o 2 aqui é a saída de qual layer, né? Aqui indica o layer, aqui indica a amostra do mini-batch. Lembrando, mini-batch vai ter 100 amostras que eu vou usar para treinar, para depois atualizar pesos. Então, esse aqui é o que indica o interador das amostras do meu mini-batch. Eu vou acabar escondendo, no fim das contas, esse 2 aqui nos outros slides para simplificar. Tá? Então, a ideia é trabalhar com um mini-batch. Como assim, professor? Eu vou pegar todas as saídas daquele determinado neurônio, aqui do neurônio J, daquele mini-batch. Então, eu vou apresentar um mini-batch com 10 amostras. Eu vou calcular a saída do neurônio dessas 10 amostras. Não a saída dele, né? O Z, que é antes da função de ativação. Lá é o produto escalar. Então, eu vou calcular o resultado do produto escalar para essas minhas 10 amostras. Ok? Daquele neurônio. E vou fazer uma média. Então, eu vou ter uma média de ativação para cada neurônio J. Tá? Uma média em relação ao número de amostras que eu tenho no meu mini-batch. O desvio padrão, mesma coisa. Eu vou ter um desvio padrão, ou uma variância, né? Tanto faz, como é que eu estou usando. Mas eu vou ter um desvio padrão para cada neurônio, né?
amostrado aí dos exemplos do mini-batch, ok? E aí é muito simples. Eu acabo fazendo o quê? Normalizando o meu produto escalar original pela média e pelo desvio padrão, ou seja, z-score aqui de novo. Né? Então eu tenho o z-score do meu produto escalar, do meu neurônio J, considerando a média de ativação daquele neurônio para as 10 amostras, considerando o desvio padrão daquele neurônio para 10 amostras. 10, 20, 30, 50 amostras, que seja. Né? Então eu vou ter um Z', que vai ser, na verdade, ali o meu produto escalar renormalizado, feito um Z-score nele. Tá ok? Então esse é a primeira etapa do Batch Normalization. Tem mais etapas, né? Mas então a primeira etapa apresenta todas as amostras, 1, 2, 3, 4, 5, 10 amostras, vê as ativações lá do produto escalar antes da função de ativação, faz uma média, faz um desvio padrão dessas ativações e depois normaliza esse produto escalar via Z-score. Tá ok? Na prática, a gente acaba adicionando um errozinho, tá? Porque o neurônio pode estar morto. O neurônio morto sempre vai somar 0, né? Então, entrada vezes peso. Pode ser que todas as ativações deem 0 ou todas as ativações deem iguais. Então, isso aqui pode virar um 0. Né? E para evitar que isso aqui vire um 0, a gente adiciona um errozinho para não ter problemas numéricos ali no meio da computação. Mas isso aqui é só para evitar problema numérico, tá? Se todo mundo ativar 0, né? Se todas as amostras, as 10 amostras tiverem 0 de produto escalar, isso aqui virar 0, alguma coisa dividido por 0, já viu o problema que dá, tá? Então essa é a etapa 1. E aí tem a etapa 2. A etapa 2 a gente vai pegar aquele nosso produto escalar Z' já normalizado, vai fazer ele vezes um parâmetro, gama, mais um beta. Professor, por que isso? Da onde vêm esses caras? Como é que eu vou setar esses caras? A gente não vai setar esses caras. Eles são parâmetros que também serão aprendidos. Tá? São parâmetros que também serão aprendidos durante o treinamento da rede. Tá? Então, a gente pode, como eu já comentei para vocês, a gente pode imaginar que essa camada, né, esse layer, na realidade é um outro tipo de neurônio. Então eu estou colocando um neurônio ali no meio dos neurônios, certo? Falando um pouquinho de outros tipos de neurônios, uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, eu acabei não mostrando nas outras aulas. Aqui o Instituto Asimov, ele montou um zoo, né, um zoológico de redes neurais, ok? E nesse zoológico de redes neurais, várias coisas a gente já está vendo. Nós vimos o Perceptron, nós vimos as redes forward, né, multilayer Perceptron. Nós vimos as redes deep forward, isso aqui é só colocar mais camadas. E nós paramos por aqui, por enquanto, né? Vocês veem que os neurônios têm corzinhas, né? Então a gente tem o neurônio de entrada, que é equivalente mais ou menos a dizer que é a nossa camada de entrada. Nós temos o neurônio verdinho, que é uma célula oculta, que é o nosso neurônio que a gente vem usando aqui, né? O neurônio denso. Nós temos o neurônio de saída, lembrando que o neurônio de saída é um pouquinho especial, porque tem o cálculo de loss atrelado a ele. Então a gente tem o denso aqui, junto com o loss, acaba representando o neurônio de saída. E a gente tem vários outros tipos de neurônios a gente aprender. Né? E compondo diferentes tipos de neurônios, com diferentes tipos de arquitetura, a gente pode criar todos esses tipos de redes neurais aqui. Tá? Quais que nós ainda vamos ver? Recorrentes, LSTM, GRU, autoencoder, variacional autoencoder. E aqui para baixo, deep convolucional, com certeza.
GAN também. Um pouquinho de attention. Então a gente vai ver alguns desses modelos, alguns falados de forma mais breve, alguns falados de forma mais aprofundada. O fato é que quando a gente aprende os componentes básicos, depois é só compor os componentes básicos para conseguir uma estrutura maior. Mas voltando aqui, né, a ideia é que o batch normalization seja um tipo de neurônio, no fim das contas. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai fazer normalização, z-score, baseado na média e no desvio padrão do batch, e vai fazer um reescala desses valores renormalizados. Essa reescala aqui é interessante, né? Porque a interpretação dela acaba sendo justamente uma coisa quase que o z-score. Esse gama ele vai escalar o nosso valor normalizado. Então, se o meu valor normalizado ficou entre menos 1 e 1, e esse gama aqui vai valer 10, meu novo valor vai ficar entre menos 10 e 10. Ok? Ou seja, eu estou mudando o desvio padrão. Eu estou mudando o desvio padrão, a variância dos meus valores. Enquanto que o beta, se a média estava centrada em 0 e esse beta for 2, eu vou deslocar todo mundo para a média 2. Né? Então o gama ele controla o espalhamento, a escala aí dos meus dados, e o beta controla a média. Olha que interessante, gente. Ou seja, essa fase 2 do batch normalization, na realidade, está aprendendo a fazer a normalização z-score, né? Então, tecnicamente, o batch normalization, o layer, né, pode aprender a fazer o z-score com média zero e variação unitária. Pode aprender, mas não necessariamente. Pode ser que em algum caso seja interessante eu não ficar com os dados centrados em zero, desvio padrão unitário. Pode ser, né? Quem garante? Existem estudos que demonstram que fazer normalização z-score ajuda, mas ajuda em todos os casos, principalmente em modelos como esse de redes neurais multicamadas, onde a nossa decisão ela é totalmente não linear. Será que realmente fazer o z-score ajuda? Né? Eu diria que sim, na maioria dos casos sim, mas a nossa rede, como eu tenho esses parâmetros que agora são aprendíveis, eu posso, algum dos neurônios pode ser que ele tenha aí um shift. E por isso que a gente chama de shift, né? Porque eu estou shiftando tanto a média como a variância dos meus dados. Estou shiftando ela para um outro domínio, né? Bastante aprendido e não mais setado manualmente pela gente, né? Sempre que a gente fala aprendido é justamente por isso, né? Por que eu tenho que fazer a normalização? Por que eu não deixo que a própria rede aprenda se é melhor ou não é normalizar? Né? Tudo entra no conceito de aprendizado end-to-end, onde a gente coloca o dado extremamente da forma mais pura possível e deixa que a rede se vira a aprender o que ela deve fazer, que tipo de transformações a rede deve fazer nos meus dados para chegar no resultado final desejado. Tá? Se a gente pegar, né, os passos 1 e 2 do batch normalization e colocar numa sequência, a gente vai ter isso aqui. Lembrando que as corzinhas aqui são cada um dos layers, né? Então tem o meu layer de entrada, meu layer 1, meu layer 2. Aqui, ó. Layer de entrada, layer 1, layer 2. Tá? Então eu vou calcular lá o meu produto escalar. Deixa eu pegar uma outra cor. Calcular meu produto escalar. Vou normalizar usando o z-score o meu produto escalar obtido. Né? Vou fazer uma reescala do meu produto normalizado. E aí sim, este resultado eu vou jogar na função de ativação, que vai me dar a saída da minha rede. Tá? E a saída, obviamente, dessa camada vai passar para a próxima e o processo se repete. Olha que interessante, isso aqui é um grafo de computação. Lembra do PyTorch, lá nas primeiras aulas, onde foi montado um grafo de computação com produto escalar, ativação, bias e tudo mais? É um grafo de computação. Tá?
E é interessante observar que esse parâmetro beta, ele faz com que o parâmetro bias das nossas unidades neurônicas seja redundante. Como assim, professor? Horas. Se eu vou ter um beta aprendido para cada neurônio J, e eu tenho um bias que acaba somando em cada neurônio J, então é mais ou menos dizer que os dois têm o mesmo efeito. Não necessariamente, né? Lembram das normas L1 e L2? Elas são aplicadas ao bias, mas não são aplicadas a esse parâmetro beta. Então, a depender de que tipos de componentes você coloca na tua rede neural, isso aqui pode ser redundante, como pode ser um auxiliar, né? Daqui a pouco você mandou diminuir muito demais o bias, mas o bias era necessário e esse cara acaba compensando. Tá? Até porque é o mesmo número de parâmetros, né? Então, se eu tenho uma rede neural com 10 neurônios naquela camada, eu vou ter 10 bias e eu vou ter 10 betas e 10 gamas também, né? Tá? Então, o betNorm tem um número de parâmetros igual ao número de neurônios ali envolvido, né? Tá ok? Vantagem disso tudo é que vocês devem, não sei se vocês perceberam aqui, antes nós calculávamos o loss olhando para a função de ativação, olhando para escalar, né, produto escalar. Então, o loss era em função da função de ativação, a saída da função de ativação era em função do produto escalar e o produto escalar, a saída do produto escalar era em função do peso. Agora nós temos dois passos extras aqui no meio. Isso significa, sim, que eu tenho que abrir toda aquela parte de cálculo diferenciais, né, das parciais, para saber em quanto eu atualizo o meu gama e o meu beta. Como é que eu atualizo? Qual é o valor que eu vou atualizar nessa rodada, né, de treinamento, o meu gama e o meu beta? Como é que eu calculo o gradiente descendente desses dois parâmetros, já que os mesmos são ajustáveis? Ok? Então a gente entra aqui na história de backpropagation para essa parte do batch normalization. Mas lembrem, eu até vou entrar aqui um pouquinho no sentido de abrir o cálculo diferencial desse backpropagation, mas lembrem lá nas primeiras aulas que o PyTorch resolve isso para a gente. A gente faz um grade, ele calcula todo aquele grafo de computação para a gente, sai derivando tudo de forma automática e nos dá lá as derivadas parciais necessárias para atualizar o peso de forma automática. Então, o que eu estou mostrando aqui nesse slide, embora vai parecer realmente uma sopa de letrinhas, no fim das contas, na hora de colocar lá no método, não tem muito problema, porque computacionalmente a gente calcula isso de forma automática. Tá? Então, lembrando um pouquinho, lembrando que para atualizar o L1 eu tenho que olhar para esse caminho aqui, eu tenho que olhar para este caminho aqui também, porque afinal de contas o loss influenciou a saída, que influenciou esses dois neurônios, e esses dois neurônios influenciaram esse, e esse neurônio é que influenciou esse peso aqui, certo? Então, eu acabo tendo somatórios aqui de loss em relação à função de saída em relação ao neurônio em relação ao outro neurônio da camada antes, neurônio da camada antes em relação ao peso, mais o outro caminho, tá? Isso que a gente viu nas aulas passadas ali, tanto lá quando a gente começou a brincar com isso, como nas redes multilayer perceptron. Tá? De uma forma um pouquinho mais simples, a gente pode dizer que a saída, deixa eu trocar de ferramenta, a gente pode dizer que o loss em relação ao peso 3, que é esse cara aqui, ele é dado pelo loss em relação à saída e a saída em relação ao peso, né? Tranquilo. Já o loss em relação ao peso 2, ele é o loss em relação à saída em relação ao neurônio, a saída do neurônio e a saída do neurônio em relação ao W2. Já o loss em relação ao peso 1,
é a saída em relação ao loss em relação à saída, saída em relação ao primeiro neurônio, ao segundo neurônio e aí ao W. Né? Então nós temos o loss aqui para o peso na camada 3, para o peso na camada 2 e para o peso na camada 1. Ok? É claro que não foi aberto totalmente, né? Se a gente abrisse um pouquinho mais cada uma dessas equações aqui, a gente vê que o loss, a atualização do peso, né? A parcial do peso em relação a esse W aqui, na verdade é o loss em relação à saída, saída em relação ao produto escalar, a função de ativação, né? Ao produto escalar, e aí sim o produto escalar em relação ao peso, né? É só uma forma de reescrever a mesma coisa, abrindo um pouquinho mais a equação. Tá? Só que a gente está alterando. A gente está alterando isso aqui desse tipo de estrutura aqui de cima, né? Onde eu tenho o neurônio de trás, produto escalar, ativação. Agora eu tenho o neurônio de trás, produto escalar normalizado, produto escalar reescalado, função de ativação. Certo? Então eu tenho que abrir também as derivadas parciais em relação a esses caras aqui. Tá? Lembrando que são essas duas equações, né? Então é o Z' aqui, a equação do Z-score, e o A' é uma reescala aqui, mudando o desvio padrão e mudando a média. Ok? E aí a gente pode dizer o quê? São duas etapas, né? Eu tenho que fazer a derivada em função deste primeiro cara aqui, que é a parte reescalada, e a derivada em função da normalização, Z-score. Então são duas derivadas aí na cadeia de derivadas. A primeira delas, né, a gente pode ver o seguinte, que esse loss que vem lá da frente da rede, em relação ao beta, que é o cara que eu quero otimizar aqui, que eu quero aprender, esse loss que vem lá da frente em relação ao beta, ele é em função deste neurônio, certo? Que é a saída reescalada, né? E a saída reescalada é em função de beta e em função do meu gama, ok? Então eu tenho duas parciais, ok? Se a gente olhar para a parcial, então o loss em relação, aqui na frente é em relação a esse neurônio, e esse neurônio é em relação ao beta, e esse neurônio, mesma coisa, o loss em relação ao neurônio, e o neurônio, a saída do neurônio, em relação ao gama. Então são as duas parciais. Resolvendo um pouquinho dessas parciais, brincando um pouco com as coisas aqui. Em relação ao beta, isso aqui acaba sumindo, o beta também acaba sumindo porque é em relação a ele próprio, então fica apenas esse termo da frente. Né? Em relação ao gama, deixa eu desapagar algumas coisas. Em relação ao gama, esse cara não some porque ele está multiplicando, o beta some porque ela é escalar. E esse aqui vira 1, então acaba somando o próprio z. Então sobra esse termo, e esse termo aqui vira o z. Enquanto aqui esse termo virou 1. Ok? Rapidinho aí, né, sem entrar em muitos detalhes de derivação, de cálculo diferencial. Para quem quiser, tem bastante material aí na internet para entender esse tipo de situação. Mas isso a gente derivou essa saída em relação a este cara, e esse cara é afetado pelo beta e é afetado pelo gama. A gente ainda tem que derivar a saída em relação a este carinha aqui, que é afetado aqui pela normalização Z-score. Tá? Se a gente abrir isso aqui, é um pouquinho mais complicado essa derivada, um pouquinho não, bastantinho até, né? Uma sopa de letrinhas. A função de loss em relação a este z aqui é em relação ao z', que é em função de z, mas o que influencia esse z'? A média e o desvio calculado lá atrás, certo? E tanto a média como o desvio calculado lá atrás são em função, então a média é em função desse z aqui, e o desvio,
também é em função desse z aqui da frente. Tá? Então é uma regra de cadeia bastante grande, aí, multivariada, inclusive, né? Que dá para resolver de uma forma não tão difícil, um pouquinho de conhecimento de cálculo dá para chegar nessa solução. Todavia, é importante lembrar, de novo lembrando, né? Embora eu tenha aberto um pouquinho aqui do cálculo diferencial, não é exatamente necessário que a gente entenda todo esse cálculo diferencial para poder usar, né? Fica aí como exercício de casa fazer essas derivadas, para quem gosta de brincar com essa parte numérica, né? No fim das contas, na hora de usar, é isso aqui. Cria o objetinho, né? O batch normalization, tá? A variável interna lá, né? Que vai guardar o batch normalization. E depois adiciona ele na camada. Então, olha só. Eu tenho a camada do produto escalar, normalização, batch normalization, função de ativação. Escalar, normalization, função. Será que é isso mesmo? Aqui, ó. Pode ser esse aqui? Então é escalar, normalização, etapa 1 e 2, função de ativação. Escalar, produto escalar, normalização, função de ativação. Produto escalar, normalização, função de ativação. Produto escalar, normalização, função de ativação. Certo? Então é bastante simples de se implementar em PyTorch. Em Keras, mesma coisa. Não, antes de mostrar o Keras, deixa eu terminar de falar em PyTorch. Ainda em PyTorch, se for a implementação, não pode esquecer de setar o Model Train e o Model Eval. Por quê? Professor, esse Batch Normalization, tanto os meus valores de média quanto o meu valor de desvio, eles são calculados com base nas saídas do meu batch. Né? Então, se eu seto lá um mini batch igual a 100, eu tenho 100 saídas, calculo média e calculo desvio. Mas o batch ele só existe durante a etapa de treinamento. Né? Na hora que eu vou usar, na hora que eu vou fazer predição, inferência, teste, seja lá qual for o nome que a gente usa para a etapa lá de teste, né? Eu não tenho batch. Normalmente eu apresento uma imagem só, eu apresento um conjunto de dados apenas. Então eu só tenho uma amostra, não tenho um batch, eu só tenho uma amostra. É um batch de tamanho 1. Né? Então eu não consigo calcular média, né? Essa média estimada de uma amostra apenas vai ficar muito ruim. Então o que eu tenho que fazer é setar model train e model vol na hora de treinar com batch normalization. Por quê? Porque na hora do train, ele sabe que está recebendo um batch. E aí eu consigo calcular. E na hora do eval, ele vai usar a média e desvio que foram usados aqui no train para fazer a normalização. Né? Então, qual é a média, qual é o desvio padrão que eu uso durante a predição? Eu posso abrir o conjunto inteiro dos meus dados e calcular uma média global e uma variância, né? Tanto uma média como uma variância global, e usar isso na hora da predição. Ou se a minha base de dados for muito grande, que não cabe na memória, que seja muito difícil de calcular essa média, eu faço uma média móvel, né? Então a cada batchzinho eu vou atualizando essa média e aí acabo usando essa média para fazer a normalização na hora da inferência. Lembrando, inferência normalmente só se faz com uma amostra por vez, então eu não tenho batch, se eu não tenho várias amostras, não tem como calcular a média. Ou, pelo menos a estimativa dessa média é muito ruim. Né? Tá ok? Então, esse internal covariance shift é um jargão justamente para quê? Para dizer que as características levaram um shift. Como assim levaram um shift? Isso aqui, né? Eu vou fazer uma reescala do meu desvio,
e vou mover meus dados aqui na média. Então eu estou fazendo um shift das minhas características dentro do meu da minha camada oculta, né? Então é apenas um jargão para dizer que eu estou mudando um pouco aí o domínio dos meus dados, tá? Porém, alguns estudos aí depois acabaram dizendo que não há garantias, sem garantias ou evidências, de que o batch normalization vai ajudar com a diminuição desse shift. Teoricamente, reduzir o shift, reduzir essa variabilidade dos dados, ou seja, fazer normalização, ajuda no treino. Mas isso não é bem garantido, né? Na opinião do professor Sebastian, e na minha também, eu vejo o batch normalization como um outro tipo de neurônio que tem parâmetros, e esses parâmetros são aprendíveis, e o fato de ser um neurônio diferente, ele faz uma transformação diferente nos meus dados. Essa transformação acaba por ajudar aí o aprendizado, tá? Inclusive em 2019, né, um artigo saiu fazendo um estudo aí sobre batch normalization, tá? Teve bastante discussão sobre esse tipo de coisa na internet, inclusive, né? Então aqui até o artigo diz, né, a crença popular é que o efeito de controlar esse shift dos meus dados, né, essa distribuição dos meus dados durante o treinamento reduz a covariância interna lá, ajuda no treinamento e reduzindo a covariância interna. No entanto, esse artigo demonstra que essa estabilidade na distribuição das entradas não tem nada a ver com o sucesso do batch normalization. Tá? Esse artigo acha que o batch normalization, na verdade, torna o processo mais smooth, né? Então é mais... Não tem tanta superfície sharp, não tendo superfície sharp fica mais fácil do gradiente subir aquele morrinho e continuar navegando aí para achar um mínimo global, certo? Inclusive esse artigo aqui é o mesmo? Isso, é o mesmo. Ele mostra, na verdade, que o batch normalization ele habilita você usar taxas de aprendizado maiores. Vocês podem ver aqui, ó, nas linhas picotadas, usando uma rede neural com taxa de aprendizado 0,5, a rede neural não aprende. Tá? Aqui. E usando uma rede neural com também taxa de aprendizado 0,5, mas com batch normalization, ela aprende. Tá ok? Então, mostrou-se que talvez aí, né, o batch normalization habilite o uso de taxas de aprendizados maiores. Não se sabe exatamente os mecanismos por trás disso. E também mostrou-se que o desvio aqui, a distribuição dos meus dados aqui nas camadas ocultas também acaba ficando muito parecida com o sem batch normalization, o que não é uma prova de que ele reduz aí os shifts internos, tá ok? Outro artigo, aliás, o mesmo artigo também fez outros testes, que nesse caso, uma rede neural normal, aprendeu, é o de baixo aqui, o laranjinha, uma rede neural com batch normalization, tá lá, é o melhor resultado, e uma rede neural com ruído. Né? Em vez deles normalizarem usando batch normalization as saídas internas dos neurônios, eles simplesmente adicionaram ruído, né? E eles viram que tanto adicionar ruído como fazer batch normalization pouco influi, no fim das contas, no meu aprendizado, o que implica de que, né, não tem, é independente, né? Uma coisa da outra é independente.
não é exatamente... não é fazer shift, né? Trazer a distribuição mais para a direita, mais para a esquerda, abrir a distribuição ou diminuir a distribuição, deixar a distribuição mais afinada ou mais com um desvio padrão maior, não é isso que vai influenciar na taxa de aprendizado, certo? Porque quando adiciona-se um ruído, você acaba mudando bastante a média, mudando bastante o desvio padrão, e mesmo assim a rede aprendeu de forma melhor do que sem usar esse ruído adicionado manualmente, né? Então, a ideia não é essa, né? A ideia é que o Batch Normalization ajuda a rede neural a aprender, não porque muda a distribuição das saídas, mas por alguns outros motivos, tá? Então, em 2015, acreditava-se que o Batch Normalization ajudava, né? Porque diminuía a distribuição das saídas, não é verdade. Em 2018, já tem um pessoal dizendo que a hipótese é que deixa o landscape mais smoother, né? Sem tantos ruídos na hora de fazer o aprendizado, que é equivalente a esta imagem inicial aqui, né? Então, o teu aprendizado é mais direto, sem tanto ruído, tá? Em 2018, um outro artigo diz que ele desencoraja, né, uma direção simples, ou seja, a ideia aqui é que uma característica influencia apenas um único neurônio. Então, tem uma característica, esse neurônio ele é influenciado por apenas uma característica, ou essa característica influencia apenas um único neurônio, né? Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que essa característica seja aprendida e visualizada, inferida de diferentes formas pela rede. É mais ou menos o que a gente já falou lá de batch normalization. Aliás, desculpa, de dropout. Por que a gente faz dropout? Porque desligando alguns neurônios durante o aprendizado, eu forço com que outros neurônios aprendam a mesma coisa. Certo? Ou, né, aprendam coisas parecidas daqueles neurônios desligados. Aprendam um outro ponto de vista daqueles dados. E aqui a ideia é mais ou menos a mesma, né? Então esses autores argumentam que fazendo batch normalization ele desencoraja que um neurônio seja responsável por analisar uma determinada característica unitária, né? Ele força com que mais neurônios analisem aquela determinada entrada. Então, por esse artigo aqui, daria para dizer que o batch normalization é de alguma forma relacionado com o dropout. Não dá para dizer exatamente quais mecanismos aí por trás está acontecendo, mas são coisas que, pelo menos por esse artigo, dá para dizer que são relacionados, pois desencorajam que um único neurônio aprenda sobre uma única característica. Tá? Outro artigo, né, argumenta que é um regularizador. Bom, se batch normalization, aliás, se dropout é regularizador, batch normalization também é. Né? E o outro artigo já em 2019 já vai um pouquinho ao contrário do que se entendia anteriormente, dizendo que batch normalization causa gradientes explosivos, né, problemas numéricos. Tá? Mas não li esse artigo, não tenho certeza ainda. Tá ok? O fato é que batch normalization é fácil de fazer e tem duas formas de fazer. Tá? O que a gente viu aí é a forma pré-ativação, que é a versão original, onde você computa lá o produto escalar, faz batch normalization e depois aplica a função de ativação. Voltando lá atrás. Produto escalar, batch normalization, depois função de ativação. Já esse seria a pré-ativação. Já tem autores defendendo a pós-ativação, onde você computa o produto escalar, aplica a função de ativação, normalmente como o neurônio faz, e só depois na saída do neurônio que se aplica a batch normalization. Ok? Resultados.
Alguns resultados na internet aí dizem que fazer a versão pós-ativação ela é um pouquinho melhor do que a função antes da ativação. Tá? Alguns artigos também exploram aí quais são os resultados de se fazer batch normalization em relação às ativações, já que você vai fazer depois, né? Então mostra aí que a Prelu, a princípio, é a melhor função de ativação para usar junto com batch normalization, mas as outras também são muito boas. Tá? Não vai fazer muita diferença. Também o ideal é não fazer muito dropout. Então o dropout de 50% aqui não foi muito legal. 0,2 talvez seja um pouquinho melhor. Mas esses estudos são bastante preliminares, não dá para dizer que é isso aí mesmo, né? Tem que testar caso a caso. Uma coisa que é bastante, dá para entender bem o motivo, é quanto maior o teu mini batch, quanto mais amostras tiver no mini batch, melhor o batch normalization. Claro, se eu tiver apenas 2 amostras no meu mini batch, a minha expectativa lá da minha média do meu desvio vai ser ruim, né? Vou ter um média de desvio aí que não representa um conjunto, a média de desvio real do meu conjunto. Então, quanto mais eu aumento o tamanho do batch, menor é o meu erro. Né? E só para complementar, isso aqui talvez pareça um pouco estranho agora. A gente vai ver esse tipo de organização de dados quando a gente trabalhar em redes neurais convolucionais. Mas dá para fazer normalização de várias formas. Então, o que a gente viu batch normalization é a gente normaliza aqui a altura e largura, aqui é o channel, se for uma imagem, e aqui é o batch. Então a gente normaliza nos bats, dentro de um neurônio para n bats, mas você pode normalizar nos layers, nas instâncias ou num grupo. Tá? Isso é bem fácil de fazer, inclusive, né? Se a gente entra lá no Keras, Keras Layers Batch Normalization, você escolhe aqui o axis onde você quer implementar. Né? Inclusive, você pode dizer que o Batch Normalization ele pode ir caindo de tempo em tempo, você pode dar um valor inicial, né, que está aqui, valor inicial, quanto que você quer, enfim, dá para fazer várias coisas, né? Esse objetinho aqui é bem interessante. Tá? Aí não sei se vocês perceberam, né? Tamanho do mini batch 2, 4, 8, 16, 32. Por que potência de 2? É porque é mais fácil de dividir lá na GPU, né? É mais fácil de fazer essa divisão de colunas, enfim. Não vem ao caso. Tá? Então fica a leitura do batch normalization, lá, principalmente do artigo original. Embora o motivo não seja real, né? Muita gente já duvidou e já rebateu o porquê o batch normalization ajuda, mas fica a leitura do artigo original. E antes de terminar a aula, deixa eu mostrar a versão em Keras, como é que fica o batch normalization. Deixa eu dar um reconnect aqui. Uau! Muito simples, né? Modo ADD, TF Keras, modo ADD, TF Keras Layers Batch Normalization. Nada mais que isso, né? Inclusive, deixa ele compilar aqui. Compilar não, ele rodar o script. Vocês vão ver que o dropout é 0 parâmetros e o batch normalization, nesse caso aqui, tem 512 parâmetros, que são os meus betas e os meus gamas para cada um dos neurônios aí envolvidos. Tá? Então, o exemplo aqui é o mesmo exemplo da aula passada, que usa o Fashion MNIST. Tá? Não mudei nada, só adicionei a camada de batch normalization. Ok? A parte de inicialização de pesos, então, a gente deixa para a parte número 2, para um segundo vídeo. Até lá!